traz uma matéria toda especial. Na última semana, as redes sociais e também não só aqui do município, mas várias redes de comunicação de todo o estado divulgaram uma revoada de pássaros que aconteceu aqui em Campo Verde. E surgiram muitas dúvidas, das pessoas, dos internautas ali, se seria algum problema ambiental ou se era algo natural. Nós procuramos uma especialista e a gente traz essa informação agora para você. Nos últimos dias, imagens de bandos com centenas, às vezes milhares de pássaros circularam pelas redes sociais e chamaram a atenção de quem passava pelas ruas de Campo Verde. O espetáculo no céu veio acompanhado de dúvidas e debates. Alguns internautas apontam que a revoada pode estar ligada à perda de habitat natural. Outros afirmam que se trata de um fenômeno comum, especialmente em determinadas épocas do ano. Para entender o que realmente está acontecendo, a nossa equipe conversou com uma especialista que explica por que estas grandes concentrações de aves acontecem e o que elas podem indicar sobre o ambiente. Essas imagens impressionam pela quantidade de pássaros e pelo movimento sincronizado. Mas afinal, o que esse comportamento representa? É um alerta ambiental ou apenas um fenômeno natural? Para explicar essas e outras perguntas, a nossa equipe conversou com uma especialista. Esse comportamento é um comportamento natural das andorinhas, são várias espécies que voam juntas. Nós temos aqui na região do Mato Grosso registradas mais ou menos 7 espécies diferentes que vêm para cá, geralmente nessa mesma região do ano. Então, é um comportamento dessas aves, dessas andorinhas, de estarem juntas para tanto se proteger quanto para conseguir capturar alimento. Esse tipo de fenômeno é comum ou chama a atenção pela intensidade, assim? Esse tipo de fenômeno ele é comum. Ele é um fenômeno sazonal, então ele acontece mais ou menos nessa mesma época do ano, todos os anos. Elas repetem esse comportamento, então é possível a gente ver todos os anos esse comportamento aqui na nossa região. Quais fatores assim, naturais podem explicar isso? Bom, as andorinhas elas são aves migratórias, então existem espécies de andorinhas que vêm da Europa para o Brasil e da América do Norte também. Então elas atravessam o oceano e tal e vêm parar aqui nessa época, justamente porque tem um clima favorável para elas fogem do inverno, do hemisfério norte nesse período, e elas acabam tendo disponibilidade de alimento. Então, por isso que esse comportamento acontece nessa época, entre aí depois da primavera, início do verão, na nossa região. Mudanças no ambiente urbano ou rural pode influenciar esse deslocamento? Pode influenciar. Mas, assim, nós precisamos pensar que elas sempre vão se deslocar em busca de alimento. Onde elas tiverem alimento, onde elas tiverem proteção, por exemplo, contra predadores, por isso que elas andam todas em bando. Então, a gente vai ter esse comportamento de deslocamento das andorinhas. É correto relacionar esse fenômeno diretamente à perda de habitat? Diretamente, não. Na verdade, hoje a gente vê essa revoada de andorinhas na cidade, porque aqui elas têm uma proteção contra predadores que elas não teriam, por exemplo, numa fazenda ou mesmo na floresta, no habitat natural. E aqui elas têm também a questão das edificações, das construções bem altas, dos postes, da fiação, que são locais onde elas podem se fixar. Então, elas acabam tendo essa preferência por ficar aqui no ambiente urbano em detrimento do ambiente rural. Mas isso não tem a ver com a perda de habitat, é um comportamento natural delas. A presença dessas aves indica algum risco ambiental? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, significa que é um local bacana para que elas possam sobreviver, então é um ambiente que está adaptado, que está em equilíbrio, ainda que a nossa região aqui seja uma região agrícola, e muitas pessoas às vezes associam isso com a perda de habitat, na verdade não, ao contrário. O fato delas estarem aqui é porque muitas das regiões que nós temos aqui por perto estão em colheita, essa colheita faz com que muitos insetos acabem saindo da lavoura e elas têm alimento abundante disponível para elas poderem se alimentar. Então, elas realmente ficam na nossa região porque existe disponibilidade de alimento, elas acabam até controlando esses insetos que poderiam causar problemas para a gente no ambiente urbano, então, elas fazem com que eles se dispersem, elas acabam mesmo se alimentando deles, e elas não são aves que causam problemas para a saúde humana. Então, na verdade, é bom ter elas por perto, que são indicadores de um ambiente favorável.
Segundo a especialista, revoadas como essas fazem parte do comportamento natural de várias espécies e, na maioria das vezes, estão ligadas a fatores como alimentação, reprodução e proteção contra predadores. Ainda assim, observar e compreender esses sinais da natureza é fundamental para reforçar a importância da preservação ambiental e do equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a vida silvestre.